galera, né? Estamos aí para mais uma aulinha de redação. Hoje a gente vai falar aí de uma temática importante, né? Que são algumas propostas de temas, né? De concursos anteriores, né? De concursos aí para a Polícia Militar, de anos anteriores, para a gente começar a afinar aqui, na verdade, a nossa análise, né? E por que eu falo isso? Quando vocês recebem uma proposta de redação, basicamente, né, ela pode vir de várias maneiras, né? Ou seja, a banca ela pode apenas colocar o título para vocês, né, como aconteceu na PM, né, a prova da PEMERGE de 2014 com a Banca Exatos, né? Apenas colocou o título e o candidato ele tinha que discorrer a respeito desse título. Mas também as bancas, né, podem se utilizar de outros modelos de proposta de redação. Por exemplo, ela pode colocar o título, né, o tema para vocês e colocar textos de apoio. Pode ser um texto, 2, 3, 4, né? Quantos textos a banca achar necessário. E às vezes o candidato lê aquela quantidade de textos ali, né, dentro do tema da redação, e ele fica meio que perdido, ele não sabe dialogar com aqueles textos, né? Ou seja, tem um porquê de a banca ter colocado aqueles textos ali. E isso a gente vai ver devagarzinho, a gente vai ver hoje, basicamente, dois modelos de propostas de tema de redação, ok? Um é da Polícia Militar do Rio de Janeiro de 2014 e o outro é da Polícia Militar de Goiás, né? Se eu não me engano, o ano foi 2013. Ok? Então a gente vai ver como que esses temas eles são sugeridos para os candidatos e como que eles podem ser abordados. Então vamos nessa? Bom, temos aí, né? Polícia Militar de 2014, né? Polícia Militar do Rio de Janeiro, Banca Exatos, ok? Então a gente tem a Banca Exatos, né? A gente tem o tema aí da prova, que foi a internet fornece novas e excitantes oportunidades para explorar o mundo social, como também ameaça minar as relações humanas e as comunidades. Ok? Bom, então, percebeu que essa sugestão de tema ela não veio munida de nenhum texto de apoio, então foi basicamente isso, ok? E o candidato ele tinha que discorrer. Bom, quando vocês pegam, por exemplo, um tema, né, desse tipo, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam construir um tópico frasal. Tá? Então, isso é importantíssimo. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, vamos, né, já construir um tópico frasal aí a partir desse tema. Antes de a gente construir o tópico frasal, a gente vai analisar esse tema. Se vocês observarem, né, olha o que a gente vai ter aqui. Um trecho em que ele fala que a internet fornece novas, ok, e excitantes oportunidades. Então, estou marcando aqui em verde, né? Vou até colocar aqui um grifo mais forte, né, para a gente poder marcar aqui. Então, a internet, né, ela fornece novas, ok, e excitantes oportunidades. Mas também a internet, ok, ela ameaça, tá, a minar as relações humanas e as comunidades. Bom, o candidato, na hora de olhar o tema, ele precisa raciocinar a respeito desse tema. Ora, a banca está me dando uma temática, né? Ou seja, um tema em que a palavra-chave central é internet. Tá? É internet. E o que ela fala a respeito da internet? Ela fala o seguinte, que a internet ela fornece novas e excitantes oportunidades, mas também ela ameaça minar as relações humanas e as comunidades. Galera, lembra que eu falei para vocês na nossa aula lá de construção do tópico frasal que nenhum tema ele é 100% perfeito, ou seja, um tema ele sempre vai apresentar problemáticas, né? E eu acho que é a partir dessas problemáticas que a gente precisa se agarrar para poder desenvolver. Por quê? Eu acho que às vezes, né, a gente criticar, né, alguma coisa, né, criticar, falar de defeitos, fica muito mais fácil. Eu acho que isso é algo que é inerente mesmo do ser humano, né? Criticar, às vezes, é muito mais fácil do que a gente
exaltar as qualidades. Então, se a gente possui essa facilidade, por que não usar a nosso favor? Okay? Então, a gente pode usar, né, as problematizações do tema para poder desenvolver os nossos argumentos. Ok? Então, a gente olhando aqui, né, olha, quais são os problemas que a gente tem aqui a respeito da internet? A internet ameaça minar as relações humanas e as comunidades, mas também ela apresenta outro lado, ela fornece novas e excitantes oportunidades para poder explorar o mundo. Logo, né, a gente pode observar que este tema ele é parecidíssimo com aquele tema que eu analisei lá no capítulo de estrutura da redação, né, quando eu falei de internet, de crimes virtuais, de exposições exageradas, né? Então, eu posso dizer, né, por exemplo, que neste caso aqui, ó, né, os aspectos, né, principais, né, da internet, okay? Os aspectos principais, vou botar assim, é a nossa palavra-chave. Esses aspectos principais é o seguinte, que a internet apresenta benefícios, okay? E malefícios. Ok? Benefícios e malefícios. Bom, a partir daí, né, o que eu faço? Né? O que eu faço? Eu vou elaborar uma pergunta com essa palavra-chave, né? Que a palavra-chave que a gente tem aqui são os aspectos, né, principais. É essa que é a minha palavra-chave. É aquela que a gente colocou lá no quadrinho, né, no início lá da aula de construção de tópico frasal. Então, a partir dessa palavra-chave aqui, aspectos principais, a gente vai elaborar uma pergunta com o pronome qual, né, quais, né, no plural, para a gente ver como é que funciona isso aqui, ok? Então, vamos lá, a gente faz a pergunta e, posteriormente, a gente vai responder a pergunta para obter o tópico frasal. Então, vamos lá. Quais, né, os aspectos principais da internet? Okay? Aí, feita a minha pergunta. Okay? Bom, a partir, né, dessa perguntinha, a gente vai responder para a gente obter aqui o tópico frasal. Então, lembrando que o tópico frasal é uma resposta que parte do ponto de vista de vocês. Okay? Então, cada um aí vai dar sua resposta. Eu vou aqui colocar a minha como uma exemplificação aqui para vocês. Então, eu falo que a internet... Bom, galera, então, o que eu fiz aqui? Eu reescrevi aqui esse tópico frasal, né? É importante a gente entender, né, que a todo momento o nosso texto ele está passível de correção, né, de uma melhoria. E até porque quando a gente faz algo de bate-pronto assim, não precisa ser Carlos Drummond de Andrade, professor de português, né, para escrever, né, algo absurdo, mas também a gente comete erros, né, equívocos. Então a gente sempre tem que estar revisando o nosso texto, né, para poder buscar assim o melhor sentido, a melhor comunicação, né, entre os interlocutores, tá? Então eu tenho aí meu tópico frasal, que está aí construído. A internet apresenta ferramentas que agilizam o nosso cotidiano, como também possui aspectos negativos, uma vez que é um instrumento tecnológico frágil. Então vamos lá, vamos pontuar aqui o nosso tópico frasal. Então, olha só, todo tópico frasal, né, ele apresenta o que a gente chama de informação, né, afirmação categórica. Ok? Então, minha afirmação categórica aqui é dizer o seguinte, né, que a internet ela possui benefícios e malefícios, tá? E minha afirmação categórica. Depois da afirmação categórica, a gente sabe que a segunda frase do tópico frasal nada mais é, né, do que a nossa justificativa para o tema, né? É a justificativa que vem carregado de causa, né? E por aí vai. Então, essa parte em azul aqui, né, nada mais é do que a nossa justificativa. Tá? Justificativa para isso. Tá? Então, tem aqui meu tópico frasal construído a partir de um tema que a gente não tem texto de apoio, né? Percebeu que eu peguei o tema, eu analisei o tema, eu vi que esse tema ele tem aspectos negativos e positivos.
decidi trabalhar por este caminho, então eu decidi falar de aspectos que são principais, né? Ou seja, o que são os aspectos principais? É como aquele tema se apresenta para você, ou seja, quais são as características desse tema? Quais são as características da internet? Que a internet ela apresenta aspectos negativos e positivos, ou seja, benefícios e malefícios. Fiz a pergunta, quais os aspectos principais da internet, e eu respondo essa pergunta. A partir do momento que eu respondo essa pergunta, eu tenho o meu tópico frasal, ou seja, a primeira frase da minha redação, tá? Tá aí, bonitinho. Beleza, galera? Então, a gente tem aí, né, um modelo de sugestão de tema que foi fornecido pela Banca Exatos, né, edital de 2014 para a Polícia Militar. Agora, vamos ver aí outra sugestão de tema que é bastante interessante, que foi para a Polícia Militar de Goiás, né, para a gente ver, né, como é que funciona. Essa sugestão de tema, ela já veio com, na verdade, textos de apoio. A gente vai ler esses textos e analisar para a gente tirar aí alguns tópicos frasais. Então, vamos nessa. Okay? Bom, então a gente tem aí, né? Redação, ok? O marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinado aos jovens, ok? Então vamos lá, vamos organizar isso aqui para a gente poder fazer algumas anotações de texto que podem ser importantes, né, lá para o nosso tópico frasal. Então a gente começa. Relacionar bebidas alcoólicas a temas como alegria, juventude, sexualidade sempre foi uma estratégia eficaz utilizada pela propaganda para atrair novos consumidores. Nos últimos anos, contudo, o alvo dessa estratégia tem sido jovens e adolescentes. A despeito da lei que proíbe a venda de álcool a menores de 18 anos. A mais recente e importante investida da indústria de bebidas na busca de consumidores jovens brasileiros foi a introdução no mercado, a partir de 99, dos produtos ICES, que misturam vodka, uísque, rum e cachaça com sucos, água ou qualquer outro líquido que dilua o álcool e disfarce seu sabor acentuado, tornando-o mais tolerável ao paladar juvenil. Sobre esse assunto, apresentamos abaixo uma coletânea de textos. Leia atentamente, pois ela poderá contribuir para o desenvolvimento da sua redação, ok? Então, né, se vocês observarem, a banca ela dá um panorama, né, geral aí para vocês, para poder analisar esse tema. E a partir desse panorama, ela vai colocar textos que vão, na verdade, dialogar, né, com essa introdução aí, ok? Então, vamos lá analisar os textos, né, para a gente ver do que se trata e como que a gente pode dialogar com esses textos, ok? Então, vamos lá, texto 1. Tá? Então, a gente começa analisando aí o texto 1. Vamos nessa. Bom, deixa eu só marcar aqui para a gente... Vamos. Hoje, tratam-se crianças e adolescentes como adultos. E não existe, né? Eu acho que aqui eles lá da banca erraram mesmo, não existe assunto ao qual não tenham acesso. Ainda que muitas vezes tenhamos vontade de mandá-las para fora da sala, prendê-las no quarto, só que é politicamente incorreto. E nada mais terrível que ser politicamente incorreto. Jornais, revistas, rádios e TVs atiram sobre crianças e jovens apelos sedutores para os quais eles não têm defesa. Então, a gente já consegue ver aqui uma informação muito importante, né, a respeito desse texto aqui, ok? Deixa eu marcar aqui que eu marquei errado, né? Mas na verdade começa aqui, ó, né? Que ele fala que jornais, revistas e rádios atiram, né, sobre crianças e jovens apelos sedutores para os quais eles não têm defesa, né? Não são Ulisses que tapou os ouvidos para não ouvir o canto das sereias. Nem há como, seria necessário andar de olhos e ouvidos tapados. Culpar a quem? A indústria produz, o comércio precisa vender, os publicitários devem fazer campanhas, é o ciclo. Então, galera, se a gente observar, né, basicamente aqui,
o que esse primeiro texto ele fala a respeito do marketing, né, de bebidas alcoólicas para os jovens, né? Então, vou abrir uma anotação aqui, ok? Vocês podem, a qualquer momento, pausar esse vídeo aqui para poder fazer essa anotação. Mas eu coloco, né, uma observação, né? Acesso, né, fácil dos jovens, ok? Acesso fácil dos jovens, né, às propagandas. Então, basicamente, né, esse texto, né, é um texto que fala, né, da indústria do álcool, né, direcionada para os jovens, uma faixa etária aí, né, que aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas, e fala desse acesso fácil desses jovens propagandas, né? E eles são bombardeados a todos os momentos, né? E que tipo de propaganda? Bombardeado em jornais, revistas, rádio, TV, até mesmo a própria internet, redes sociais, né? Então, esse primeiro texto ele fala a partir disso. Aqui eu já depreendi, né, um aspecto principal desse texto. Então, vamos para o segundo, né? Segundo texto para a gente analisar aqui. Ok? Então, vamos nessa. Bom, esse segundo texto, né, ele vai tratar já a respeito da educação, ok? Já atrelada à indústria do álcool. Olha só que como é interessante as informações que esse texto ele traz. Vamos lá. Beber, os adolescentes vão beber, sempre. O importante é ajudá-los a não beber, a não perder aulas, a não se envolver em violência, a não dirigir embriagados, a não transar sem camisinha. Se possível, fazer com que não caiam sobre seus próprios vômitos no banheiro. São lições que envolvem segurança e saúde dos adolescentes. Deveriam constar do currículo das escolas e universidades. Então, olha só, aqui, esse texto, né, ele já fala que essa parte dessa educação, né, digamos assim, comportamental mediante o uso de bebidas alcoólicas, deveria, né, ser um assunto discutido nas escolas e nas universidades, ok? De forma simples, esse é o conceito da redução de danos aplicado ao álcool, ok? Ideia ainda polêmica que vem se espalhando no mundo e que no ano passado mereceu o primeiro encontro internacional, juntamente no Brasil, uma vez que beber está sempre presente na sociedade. É melhor que se comece a ensiná-lo na escola. Então, olha aqui, ó, já tem uma menção, né, a respeito da escola, ok? Afirma, né, Florence Correia, titular de psiquiatria da Unesp. Então, o texto anterior falava desse bombardeamento, né, das mídias a respeito das propagandas de bebidas alcoólicas, e esse segundo texto fala de abordar esse tema, né, de bebidas alcoólicas, de uso de álcool, já nas escolas, nas universidades, e sugerindo que já coloque no currículo mínimo, ou seja, o aluno ele já teria uma disciplina, né, específica, né, para o uso de álcool, ok? Então, basicamente, é o que esse texto sugere aí. Vamos para o texto 3, para a gente ver já a terceira sugestão que ele carrega aqui, né? Sempre falando da mesma temática, mas apresentando visões diferentes. Texto 3, né? Então, está aí aparecendo para vocês. Então, vamos lá. É possível mostrar estratégias de prevenção aos riscos do álcool em uma propaganda de bebida? Então, vamos lá. O setor público, apesar de reconhecer os riscos, diz que não vislumbram a ideia, defendida por alguns especialistas em álcool e drogas. Ok? Isso é impossível. Os fabricantes não irão concordar. É contradição com o que está sendo anunciado. Explicar o prazer e depois o desprazer. A alegria e a depressão, diz Sérgio Amado, presidente da Associação Brasileira de Agência de Publicidade. Então, aqui a gente já tem uma informação importantíssima, porque apresenta um ponto de vista da galera que trabalha com isso, da galera que trabalha com a indústria do álcool. E a gente vê que ele já apresenta uma visão totalmente antagônica a respeito disso, né?
porque uma sugestão aqui seria, né, fazer a propaganda das bebidas alcoólicas, mas atrelada a essas propagandas, indicar também os malefícios que as bebidas carregam. E, obviamente, né, as empresas de publicidade não vão aceitar essa sugestão, porque se a ideia central delas é vender o produto, quando você apresenta o dano de algum produto, você pode inibir, na verdade, né, essas vendas. Então, olha só, para ele, a publicidade não é agente da prevenção. Então, ele fala que a publicidade, né, não tem nada a ver com prevenção, porque o papel da publicidade é vender o produto e não prevenir que as pessoas não comprem, né, para possíveis problemas futuros, ok? Então, a gente na prevenção os possíveis danos do álcool. Se houver uma bebida, desculpa, se houver uma base extraordinária em casa, tudo é discutido. Então, olha só, base extraordinária em casa, ele está falando da família. Está falando da família. Então, basicamente, o que esse texto está falando? Nós vamos continuar fazendo propaganda e bombardeando os jovens com essas informações. Tá? E a gente não vai fazer nenhuma propaganda que, na verdade, vai inibir e alertar os perigos do álcool. Ou seja, quem tem que fazer isso aí é a família, ok? Então, base extraordinária em casa está jogando para a família. Tudo é discutido. Você vai ensinar que a bebida é um instrumento de prazer momentâneo, né? A indústria da propaganda é um instrumento de comunicação. Vê que a todo momento, né? Olha, ele fala que o papel da indústria do marketing é comunicar e não prevenir. Né? O papel da educação é do Estado. Então, galera, para além de jogar, né, esse problema para as famílias, né, ele joga para o Estado, ok? Então, a gente pode entender que, neste texto, as agências de publicidade, né, elas se isentam, né? Elas se isentam desse projeto aí de prevenção de uso ao álcool, ok? Então vamos para o nosso último texto, que é o texto de número 4, não é isso? Texto de número 4. Vamos lá. Bom, texto 4, como a gente tem aí, né? Eles, no caso, já vai falar de dados, né, mais estatísticos, né, a respeito do uso do álcool. Então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, né, de 2001, sobre o marketing de álcool para jovens, mostra que a indústria tem esse mercado como algo crucial para maximizar as vendas, né? Então, olha só, né, a indústria tem esse mercado, né, para poder aumentar as vendas, ok? Então, isso já é um dado, né, que a OMS, que é um órgão, né, regularizador aí, né, da nossa saúde, fala que as empresas, né, usam esse mercado para poder aumentar o número de vendas. Segundo, né, a propaganda, segundo a OMS, para pessoas jovens, 5 minutos extras de exposição à propaganda. Então, olha só, aqui a gente tem, né, um dado importantíssimo. 5 minutos, né, extras de exposição à propaganda de álcool na TV por dia estão associadas, né, a um aumento no consumo diário de álcool de 5 gramas. Okay? Então, é um dado aqui importantíssimo. Assim, ao ver na telinha um jovem bebendo no gargalo uma Smirnoff Ice, outros jovens poderiam ser induzidos a achar que podem fazer o mesmo com as bebidas de maior teor alcoólico. Assim, conforme Mônica Gorgulho, psicóloga da presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos, os jovens não estão preparados para entender os danos da propaganda. Então, você vê que esse texto 4, ele traz um argumento de autoridade, né? Porque ele está utilizando aqui dados que são estatísticos, ok? De uma agência, né, que é regularizadora, que é a OMS, tá? Tá aqui em cima marcado, e ainda traz, na verdade, uma opinião, ok, de uma profissional da área, que é uma psicóloga, né? Ou seja, esse texto aqui ele está carregado de dados que são estatísticos, ok? E de argumentos de autoridade para poder embasar aquilo que eles estão falando. Então, vocês vão ver o seguinte, que são 4 textos que eles falam da mesma coisa, do marketing de bebidas alcoólicas, mas abordando temáticas diferentes. Agora, cabe ao candidato, tá? Cabe ao candidato
escolher qual melhor linha ele vai seguir, tá? Quando a banca coloca esses textos de apoio, tá? Ela quer que você dialogue com esses textos, tá? Isso é importantíssimo. Tem que haver um diálogo com o texto, né? Porque, na verdade, a banca já está te dando um direcionamento para aquilo que ela quer encontrar no texto de vocês, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente, né, avançar mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui a proposta, né? Como você pode depender da leitura da coletânea, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas tem feito ressurgir uma antiga polêmica a respeito da influência do marketing para crianças e adolescentes. Participe do debate sobre o tema. Aí a gente apresenta o tema aí, essa parte que está em negrito, ok? O marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinadas aos jovens, ok? Aos jovens, ok, galera? Então a gente tem aí o nosso tema, sugerido aí pela banca, né? Que realizou o concurso aí da PM de Goiás, né? Então a gente já tem o tema aí, ok? Então a partir desse tema, como é que a gente vai trabalhar, galera? A gente vai começar a trabalhar aqui, né, a construção de tópicos frasais. Então eu vou dar uns exemplos aí de tópicos frasais, tá? Só para a gente reiterar aqui rapidinho, né, para deixar o conteúdo bem amarrado, vamos botar assim, ó, o texto 1, tá? Melhor, né? Deixa eu pagar aqui para a gente ganhar um espaço, né? Para a gente poder organizar aqui. O tema da nossa redação, né, diz respeito ao marketing da indústria de bebidas alcoólicas. Tá? Ao marketing da indústria de bebidas alcoólicas. Em que o texto 1, né, ele fala a respeito do acesso dos jovens às propagandas de bebidas. E o meu texto 2, ok? Meu texto 2, ele já vai versar, né, sobre a questão da educação, né, o papel da educação, né, e o papel do Estado, né? Minto, né? Apenas o papel da educação, ou seja, que as escolas e as faculdades, né, poderiam abordar essa temática já, né, no currículo mínimo, digamos assim. O texto 3, ele fala, né, que essa questão da educação tem que ser um papel da família, né? O papel da família, né? E a orientação do Estado também, ou seja, esse papel na prevenção de uso de álcool, né, não cabe às empresas de marketing, porque a empresa de marketing ela quer vender. Isso tem que ser um papel da família, né? Lembra que no texto 3 fala de base, né? Uma base, né, em casa, né, e papel do Estado. Vocês podem rever lá também, ok? E o texto 4, ele apresenta os dados estatísticos, e apresenta também, né, o que a gente chama de argumento de autoridade, quando utiliza algum profissional da área para poder, né, trazer informações, trazer algum tipo de orientação a respeito dessa temática. Então, você pode escolher, basicamente, né, fala, olha, eu quero só falar do texto 1, acesso dos jovens, propagandas de bebida. Você pode falar. Eu quero falar só do texto 2, a respeito do papel da escola, né, dentro dessa temática. Eu quero falar de 3, a responsabilidade da família e do Estado. Eu quero falar 4, né, dos dados estatísticos, né, e utilizar o argumento de autoridade, ou seja, a opinião daquela psicóloga. Ou então, né, simplesmente, o que eu posso fazer, galera? O que é melhor ainda, eu posso, olha só, pegar essa informação aqui todinha e colocar lá no meu texto, né?
e falar que essa questão do marketing, né, de bebidas alcoólicas, olha que lindo ficaria. Ela apresenta uma, né, multiplicidade de ideias, né? Ou seja, é um assunto que é heterogêneo, né? Heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque ele é heterogêneo, porque, na verdade, ele aborda muitos nichos de discussão, né? Muitos nichos aqui importantíssimos, ok? Então, aqui são uma das possibilidades que você pode, né, fazer. Eu vou agora construir alguns tópicos frasais, né, a partir dessa ideia aqui, né? Eu, na verdade, escolhi 3 e a gente vai trabalhar um por um aqui para poder ver como é que fica. Vamos nessa? Então, vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. Bom, primeiro exemplo, tá, que a gente teria aí de tópico frasal seria o seguinte, né? Quais são as consequências do marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinadas aos jovens? Vamos pensar o seguinte, galera, organizar aqui o nosso conteúdo. Eu vou grafar em vermelho aqui a palavra-chave que eu utilizei para poder problematizar o meu assunto. Então tá aqui, ó. Lembra daquele quadrinho de palavras-chave, né, que a gente tem que fazer? Então, nessa parte aqui, eu tenho minha palavra-chave, está grafado em vermelho, ok? E o que estiver grafado em azul, ok? É o tema, né? É o tema que foi lá proposto pela banca, né? Tá aqui. Ó, vê que eu só peguei o tema e encaixei lá com a palavra-chave fazendo a pergunta, ok? Então, para a gente, né, ver como é fácil a gente organizar. Olha só, essa parte aqui, ó, de azul é o tema, ok? E esta outra parte aqui, ó, em vermelho, deixa eu só botar aqui para poder organizar melhor. Essa parte aqui em vermelho, ok? É a palavra-chave, beleza? Que vocês vão utilizar. Tá? Em vermelho, palavra-chave. Vou até colocar também aqui em vermelho, que aí a gente fica com o maior número aqui de informações possíveis. Okay? E, obviamente, em azul é o meu tema. Okay? A gente também coloca aqui em azul. Ok? Bom, então fiz a pergunta, né? Quais são as consequências do marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinadas aos jovens? E agora eu vou responder a esta pergunta. Então vamos lá. O marketing desordenado de bebidas alcoólicas para jovens pode trazer sérios danos à saúde pública do nosso país, visto que esta substância tem sido um elemento agravante para a dependência de seus consumidores. Então vamos lá, galera. Lembrando que todo tópico frasal, ele vai apresentar, né, o que a gente chama de afirmação, né, afirmação categórica, ok? Então, a afirmação categórica é a primeira parte, né, do nosso tópico frasal. Então, é isso aqui que eu estou colocando em verde, ok? Então, minha informação categórica é isso tudo aqui, ok? E depois, né, a gente vai ter, né, uma parte que vai justificar essa afirmação que eu estou dando, né? Que é a parte em azul, que sempre é introduzido por um conectivo, visto que, uma vez que, né, dado que, o porquê que está aí, ok? Então tá aí bonitinho, é o nosso tópico frasal, ok? Então, como eu quis abordar as consequências, né? Então a gente tem aqui basicamente, né, esta parte em azul, ó, explicando essa parte aqui que está em verde, ok? É para isso que serve essa justificativa. A justificativa ela sempre serve para poder explicar a afirmação que é categórica, né? Então você vê que essa parte em azul ela está apresentando as consequências, né? Visto que esta substância tem sido um elemento agravante
para a dependência de seus consumidores. Olha a consequência disso, né? Ou seja, os jovens adolescentes eles estão ficando dependentes da bebida alcoólica, né? Então, olha, quais são as consequências, né? As consequências, ó, se a gente puxar, ó, seria isso aqui, ó, que está aqui em azul. Percebeu como bateu bonitinho o meu tópico frasal? Vamos para o próximo, né? A gente tem mais aqui informação. Então, vamos lá colocar. Então, a outra possibilidade de tópico frasal, escolhendo aí outra palavra-chave, seria essa aqui, ó. Quais as causas do marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinadas aos jovens? Então, vamos lá, galera. Então, lembrando, né? Vou marcar em vermelho a palavra-chave que eu utilizei, tá? Então, aqui, ó, causas, tá? Causas. Então, a gente coloca aqui, ó. Lembrando, né? Vermelho aqui. Palavra-chave. Ok? Palavra-chave. E depois, né? A parte em azul, se vocês observarem, eu botei o tema, né? Para a gente analisar aqui. Então, o meu tema está aqui. Ok? Só para a gente deixar organizadinho o conteúdo, né? E ver que essa parte também não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente só precisa de treinamento, né? Só precisa de treinamento. Então, vamos lá para o nosso tópico frasal. Então, já vou começar já sublinhando aqui a afirmação categórica, ok? Então, deixa eu colocar em verde aqui para a gente fazer igual a gente estava fazendo na tela anterior, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos nessa. Então, olha só. O público jovem tem se mostrado cada vez mais consumidores potenciais. Okay? Então, essa aqui é a minha afirmação categórica. E a minha justificativa, né? Carrega aquela ideia de justificativa, de causa, né? Vai vir aqui em azul, né? Uma vez que a sua maioria está conquistando precocemente a independência financeira. Beleza, galera? Então, em verde, qual é a parte do tópico frasal? A afirmação categórica. A parte sublinhada em azul, né? É a minha justificativa, que carrega ideia de causa, traz as consequências, né? Lembrando que a parte em azul, né, ela sempre explica o que está dito anteriormente em verde, tá? Então, isso é importantíssimo a gente assinalar aqui. Então, tá aí um tópico frasal, né? Indicando as causas, né? Os motivos. Qual é a causa, né? Para o público jovem se mostrar consumidores potenciais. Galera, a minha causa, ela tá aqui, ó. Né? Minha causa, ela está aqui. Né? Aí em azul, ou seja, que causa? Os jovens estão conquistando a dependência financeira tão cedo, né, que também eles acabam consumindo bebidas mais cedo, né, visto que eles não precisam pedir dinheiro para os pais, porque eles já têm o dinheiro deles, né, e isso também se dá muito, né, às vezes pelo crescimento de programas de estágios, né, em que às vezes até o próprio adolescente mesmo com 16 anos já está estagiando, ganhando uma bolsa, tendo o seu próprio dinheiro. Então, isso pode ser uma das causas, não é a principal, mas pode ser, na verdade, um caminho que eu poderia seguir aí. Beleza? Então, vamos para o nosso último tópico frasal. Tá? O último tópico frasal. Vamos nessa. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui. Só um minutinho. Bom, esse terceiro tópico frasal aí, modelo, ele já se baseia em quê? Qual é a palavra-chave? Tá aí bonitinho, vocês já conhecem, né? A palavra-chave, né, é aspectos principais, tá? E lembrando, né, volta a dizer, palavrinha, né, a parte em azul, né, foi a parte lá do tema que eu tirei para aproveitar. Não sou bobo, né? A gente tem que aproveitar o tema ao máximo. Ok? Tá aqui. Beleza? Então, parte em vermelho, palavra-chave, parte em azul é um pedaço do nosso tema. Fiz a pergunta. Quais os aspectos principais do marketing da indústria de bebidas alcoólicas destinado, né, aos jovens? Ok? Na verdade, houve aí só um
probleminha na digitação, né? Mas vocês podem consertar aí tranquilamente, né? É destinado, tá? Destinado. Só para deixar aí gravado, ok? Então, vamos lá. As empresas de marketing apostam no público mais jovem devido à grande popularização de produtos, né, alcoólicos destinados a essa faixa etária, pois a cultura de status da bebida está muito difundida entre eles. Então vamos lá. Primeira coisa, informação categórica, ela vai vir de verde. Então é quando eu começo, né? Vamos lá. As empresas de marketing apostam, né? Tá aqui, ó, popularização de produtos destinados a essa faixa etária. E a minha justificativa tá aqui, ó, pois a cultura de status da bebida está muito difundida entre eles, né? Galera, observe o seguinte, coloquei o termo status aqui, tá? Entre aspas, porque é um termo que é um estrangeirismo, né? Toda vez que a gente coloca uma palavra estrangeira no nosso texto, a gente precisa deixar entre aspas. Isso eu vou falar depois, tá? Numa aula só de pontuação. A gente vai ter uma aulinha aqui só de pontuação para isso, tá? Nosso objetivo agora é só tirar dessas propostas de temas, né? Temas com texto de apoio ou sem texto de apoio, alguns tópicos frasais, tá? A gente treinar essa parte aí que é importantíssima. Ok? Então, olha só, as empresas de marketing apostam no público mais jovem devido à grande popularização de produtos alcoólicos destinados a essa faixa etária, né? Ou seja, esses tipos de ice com sabor, né? Aquelas bebidas, né? Skol Beats, né? Que a gente tem aí, né? Que é uma bebida mais voltada para adolescente, aquelas bebidas coloridas, com luzes, né? É uma bebida voltada para um público mais jovem, né? As empresas de marketing, elas enxergaram esse novo mercado, né? Na verdade, investiram grandemente para isso, né? E com certeza estão obtendo muitos lucros, né? Só que isso também tem causado alguns problemas. Aí eu coloco aqui na minha justificativa, que é a parte em azul, pois a cultura de status da bebida está muito difundida entre eles. E aqui, galera, é importantíssimo, né, essa parte da justificativa, né? Lembrando que o conectivo aqui que está em jogo é o pois, né, que eu coloquei. Essa justificativa, ela também até carrega já entrelaçada a ela a questão da internet. E como assim internet, professor? A questão das redes sociais. E por que eu falo de status de bebida? Hoje, por exemplo, um jovem, tá? Um adolescente, ele vai sair, vai para uma boate, né? Ele pede aqueles combos de vodka, né? Com suco, com energético, e eles tiram foto, né? Postam nos stories do Instagram, do Facebook, eles fazem marcações, né? Tiram fotos, ou seja, para poder mostrar que na verdade, aquela noite, né? Ela está sendo bem aproveitada, né? Que há um grande exagero de uso de bebidas, né? Então, hoje, você utilizar bebidas, né? E postar nas redes sociais, ela carrega também, na verdade, uma ideia de status sociais, né? Dizer que tal pessoa está de bem com a vida, né? Tá com um financeiro, né? Estável para poder ter esse tipo de gasto, ok? Então seria também um outro caminho aí que a gente poderia seguir. Então tá aí, né? Os tópicos frasais feitos, todos aí desenvolvidos para vocês analisarem. Obviamente, galera, isso aqui são só sugestões minhas, né? São ideias minhas que eu estou trazendo aqui para poder exemplificar essa parte do módulo, que é uma parte que ela é muito cheia de detalhes, tá? Isso é importante a gente deixar aqui marcado. Por isso que eu tive a preocupação, né, na verdade, esmiuçar esses vídeos de tópico frasal, explicando primeiro o que é tópico frasal, fazendo passo a passo, fazendo um vídeo só de exercício de construção de tópico frasal, fazendo esse vídeo agora que é construção de tópico frasal a partir de temas já sugeridos de bancas, né? Ou seja, temas sem textos de apoio, como foi lá da Banca Exatos da PEMERG, ou, né,
texto ou temas, né, com texto de apoio, como foi aqui da Polícia Militar de Goiânia, ok? Então, é importantíssimo, tá? A gente tá bem afiadinho nessa parte de tópico frasal, porque o tópico frasal, como eu bem disse, é a primeira frase que o avaliador, né, ele vai ler lá no seu texto. Então, um tópico frasal mal construído, um tópico frasal não convincente, né, ele pode aí, né, apenar desastrosamente a redação de vocês. Okay? Então, sugiro que, caso você não entenda, você volte esse vídeo aí, assista mais de uma vez, né? Treine os tópicos frasais. Mais para frente, quando a gente começar a fazer redações, né, completas, com introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente, obviamente, vai voltar em tópico frasal, porque a gente vai ter que partir do zero, e partir do zero significa construir tópicos frasais, mas eu deixo aí, né, esse vídeo e espero que, né, vocês tenham gostado, aproveitado bastante e até a próxima aula. Um grande abraço, né? Não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, está lá no início do vídeo, né? Nosso endereço está lá para poder dar aquela forcinha. Grande abraço e até a próxima.